Foragidos de Pedrinhas são capturados na cidade de Timon em uma casa de alto padrão. Revendedores de combustíveis declaram guerra contra o PROCON e querem indenização, inclusive por danos morais. Professores seletistas da UEMA cruzam os braços por causa dos salários atrasados. E ainda, Sampaio intensifica treinos para enfrentar o moto no fim de semana. Olá, muito boa noite para você. E tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que trata sobre a proibição de apreensão de veículos por falta de comprovação de pagamento do imposto de propriedade de veículos automotores. Na prática, significa que o carro não poderia ser apreendido durante blitz por falta de pagamento do IPVA. A possibilidade do projeto se tornar efetivamente uma lei agradou os contribuintes no estado. Hoje em dia tem tantos impostos para você pagar no começo do ano que você tem que priorizar algumas coisas. Vendo ter condição aí você vai recolher o carro só por isso. Não concordo com isso. A pessoa já tem que ter a consciência de que já fica com o nome sujo, né? A proposta do deputado Josimar de Maranhãozinho pretende mudar as regras para o pagamento do imposto em atraso. O que está em discussão na Assembleia Legislativa já é uma realidade em outros estados brasileiros, como por exemplo na Bahia, onde é proibido o recolhimento de veículos por conta de dívidas relativas ao IPVA. Aqui no estado do Maranhão, outras sanções já são executadas, o que não justifica a apreensão de carros. O contribuinte, quando é devedor, ele já paga suas multas, já existem penalidades previstas em lei, né? A expropriação é você tirar, né? Você fazer com que o contribuinte perca a propriedade de qualquer bem por conta de débito fiscal sem o devido processo, sem proporcionar defesa ao contribuinte, é absolutamente ilegal. Segundo o parlamentar, o dispositivo proposto está amparado pelo Supremo Tribunal Federal, que diz ser arbitrário a apreensão de mercadorias para a quitação de tributos. O uso da força policial para o recolhimento de veículos em débitos também é outro ponto questionado. Eles são utilizados para fiscalizar pagamento de imposto, né? Policiais que poderiam estar fazendo a segurança pública, né, são utilizados pela máquina estatal para coagir o contribuinte a pagar o seu imposto, no caso o IPVA. E isso vai de encontro a toda a legislação, principalmente a Constituição Federal. E o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão entrou com representação contra o PROCON, Defensoria Pública e Ministério Público ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ainda representou Duarte Júnior no Tribunal de Ética da OAB, por exercer a advocacia estando na direção do PROCON. Segundo o Sindicombustíveis, Duarte Júnior utiliza as redes sociais e veículos de comunicação de massa para divulgar publicamente detalhes sobre a ação que conseguiu baixar os preços dos combustíveis em São Luís, sempre anotando em seus comentários juízo de valor com relação à causa. A categoria solicita a abertura de processo administrativo contra a Rede Estadual de Defesa do Consumidor Maranhense por tentativa de regular e de influenciar diretamente os preços praticados pelos revendedores, impedindo a liberdade de fixação dos valores de mercado e ferindo os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa. Eles querem ajuizar a ação de indenização contra o Estado para serem ressarcidos dos lucros cessantes, danos emergenciais e danos morais que vêm sendo causados pelo congelamento dos preços. Duarte Júnior, diretor do PROCON, foi procurado para comentar, mas está viajando para Codó a serviço. E, aliás, na cidade de Codó, o PROCON realizou a Operação Paciência e fiscalizou agências bancárias. O consumidor codoense pode esperar que a partir de hoje o PROCON de Codó ele vai atuar em conjunto com o PROCON do Estado, afinal de contas é uma única estrutura para que possa garantir a melhoria dos serviços, seja ele público ou privado, fornecido ao consumidor. Nós estamos atuando muito firmemente na melhoria dos serviços de internet, telefonia e bancário. Não é à toa que hoje mesmo nós vamos fazer uma fiscalização em todos os bancos aqui de Codó. Esses bancos serão fiscalizados e se nós constatarmos o desrespeito ao direito do consumidor, nós vamos sim punir, e essa sanção ela pode variar desde uma multa até o fechamento dessa instituição financeira. É muito importante ressaltar também ao consumidor que a melhoria ela não vem do dia para a noite, mas que nós podemos garantir que a partir de agora nós estamos trabalhando para isso, e é importante que o consumidor faça parte desse projeto.
A partir do momento que o consumidor perceber que há um desrespeito ao seu direito, que ele venha até o PROCON e formalize a sua reclamação, pois o consumidor é o principal e o melhor fiscal das relações de consumo. Olha, essa reportagem foi dada à TV Difusora lá de Codó antes dessa ação proposta pelo Sindicombustíveis aqui na capital. Uma agência foi notificada porque os idosos esperavam na fila do lado de fora do estabelecimento. A Operação Paciência já fiscalizou 63 bancos em São Luís, Passo do Lumiar, Bacabal, Timon, Codó e Caxias. Todos foram notificados e 13 foram autuados. As ações serão realizadas durante todo o ano. E daqui a pouco, foragidos de Pedrinhas enfrentam a polícia em Timon e ainda 50 presos ainda não retornaram da saída temporária. O Jornal da Difusora volta já. Já estamos de volta e um ano após uma confusão durante uma festa de lava-pratos em Senador La Rocque, uma vítima decidiu denunciar policiais. O homem diz que foi atingido por tiros disparados por um militar. O vídeo gravado pelo celular de uma testemunha mostra o desentendimento entre um homem que está no meio da multidão e um grupo de policiais militares durante uma festa em Senador La Rocque, na noite de 23 de março de 2014. De repente, um disparo de arma de fogo. O homem foi atingido na perna e, mesmo assim, não se entregou à polícia. O tumulto continuou e, segundos depois, o jovem que brigava com os policiais cai. E a confusão continua. A segunda queda, de acordo com Toninho Santos de Souza, o denunciante, teria sido mais um disparo que desta vez atingiu o abdômen. Eles me agrediam e eu tentava me defender e revidava de uma certa forma. Toninho lembra que ele e a irmã foram levados pelos policiais ao encontro de uma ambulância no próprio município, mas o veículo estava com defeito e os dois chegaram ao socorrão em Imperatriz em um carro particular. A garota pegou alta, mas Toninho passou por 2 cirurgias e ainda ficou em coma. Perdi 60 centímetros de intestino. Fiquei durante 7 dias no socorrão. O caso é acompanhado pelo Ministério Público de Senador La Rocque e pela Polícia Civil. Entre os policiais que já foram chamados para prestar depoimento, um dos que foram presos no último final de semana, suspeito de envolvimento no desaparecimento de um jovem no município de João Lisboa, visto pela última vez no carnaval deste ano. Toninho esperou mais de 1 ano para levar o caso a público. O exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal de Imperatriz aponta lesão corporal, perfuro contundente na perna direita e lesão incisa no abdômen, provocadas por arma de fogo. O Major Ricardo Ventura, por telefone, disse que logo depois que o Toninho Santos de Souza saiu do hospital, ele determinou que fosse aberta uma sindicância para investigar o caso. Na delegacia de João Lisboa, onde a ocorrência foi registrada, o delegado responsável, Jackson Farias, informou que o inquérito ainda não foi concluído e que os policiais envolvidos podem ser indiciados por tentativa de homicídio. E uma clínica localizada na Avenida Getúlio Vargas foi assaltada na tarde desta quinta-feira aqui na capital. Eduardo Ericeira tem as informações para a gente ao vivo. Não é, Ericeira? Boa noite. Olá, Olavo, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Pois é, Olavo, esse assalto aconteceu na tarde dessa quinta-feira, no início da tarde, por volta aí das 13 horas. O suspeito, que seria deficiente de uma das pernas, ele entrou no estabelecimento, falou com as atendentes que queria fazer um exame de HIV. Depois disso, ele pediu para ir ao banheiro. Quando retornou do banheiro, já anunciou o assalto. Após pedir para ir ao banheiro, retornou, anunciou o assalto portando uma arma de fogo. Ele levou apenas os celulares das 3 atendentes e também algumas joias. Não havia outras pessoas no local. A clínica conta com sistema de vídeo monitoramento, mas, segundo informações que foram coletadas no local, não estariam funcionando no momento do assalto. Uma guarnição do 9º Batalhão da Polícia Militar esteve na clínica para pegar as características do suspeito e começar as buscas. Ainda falando sobre essa questão da criminalidade aqui na região central de São Luís, Olavo, amanhã está previsto, pelo menos essa é a previsão, para as 7 horas da manhã, da sexta-feira, uma manifestação na Rua Rio Branco.
Só lembrando, na Rua Rio Branco, na semana passada, uma pessoa acabou sendo vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Foi um comerciante que foi roubado e em seguida assassinado por 2 adolescentes. A polícia, inclusive, chegou a apreender um, mas outro aí continua na rua. Então, por conta dessa criminalidade e também da má iluminação pública na Rua Rio Branco, além da questão dos assaltos, será feita uma manifestação, pelo menos essa é a previsão, a partir das 7 horas da manhã de amanhã. É com você, Olavo. Obrigado, Ericeira, pelas informações. Uma ótima noite para você. E 2 foragidos de Pedrinhas foram presos em Timon. Além da dupla, mais 6 homens que conseguiram fugir da polícia moravam na residência que era alugada e de alto padrão. Os presos se apresentaram como Cristóvão Rodrigues dos Santos e Gustavo Alves Feitosa. Eles foram flagrados num carro com sinais identificadores adulterados e confessaram que eram fugitivos da penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. Já participaram de algumas práticas de crime contra o patrimônio e desfavor de agências bancárias, enfim, assaltante de banco na linguagem popular. A dupla estava numa casa alugada de alto padrão, situada no bairro Cidade Nova, zona sul de Timon. Pelos levantamentos, havia 8 homens na residência. 6 deles conseguiram deixar o local antes da abordagem. Gustavo e Cristóvão ainda trocaram tiros com os policiais tentando fugir, mas terminaram capturados. Gustavo, que disse ser natural de Osasco, estado de São Paulo, levou um tiro na mão. Ele já havia sido preso portando explosivos e, segundo a polícia, é envolvido em roubo a banco. Há indícios que o grupo estaria planejando ações na região. Já tínhamos informações pelo Centro de Inteligência da Polícia Civil em São Luís de que indivíduos foragidos de Pedrinhas estavam misados, não em Timon, mas em Teresina, para fazer alguns assaltos, seja no interior do Piauí e Maranhão. Como tivemos a breve sorte de identificar eles aqui nessa casa, abordamos e efetuamos a dispersão deles. A Polícia Civil de Timon também prendeu um jovem suspeito de vender entorpecentes no bairro Bela Vista. No momento da abordagem, Rondinei de Carvalho Severino tinha dinheiro trocado, drogas e estava acompanhado de uma adolescente de 14 anos. Essa droga é sua? Não. De quem é? É da menina. Que menina? A menina que morava lá, só foi namorar com ela. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e corrupção de menor. Vale reforçar que esses não são aqueles que fugiram de Pedrinhas no fim de semana, no último fim de semana. A polícia continua à procura. 54 dos 276 presos beneficiados com a saída temporária de Páscoa não retornaram aos presídios de São Luís e Passo do Lumiar. O número corresponde a quase 20% dos presos liberados. Um documento foi encaminhado às 2 varas de execuções penais da capital para conhecimento dos juízes. Um veículo caiu na tarde de hoje em um buraco no cruzamento das avenidas General Arthur Carvalho e Norte, em um acesso do Parque Jair. Moradores denunciam que o transtorno é constante e colocaram um tronco para sinalizar o perigo. Uma adolescente de aproximadamente 15 anos foi enterrada hoje no município de Tutóia. A jovem teria ido pescar e não retornou para casa. Ela se afogou ontem em um igarapé no bairro Pachicá após sofrer uma crise epilética. Em Balsas, no bairro São Caetano, um homem foi morto durante tentativa de assalto a um supermercado. O acusado teria anunciado o assalto e foi alvejado pelo segurança do estabelecimento. Uma carreta tombou na estrada da Faquinha, em Imperatriz. O veículo estava carregado de eucalipto e teria tentado desviar de outro carro. As toras de madeira ficaram espalhadas em parte da via que dá acesso à estrada do Arroz. O trânsito ficou lento no local. E daqui a pouco o Sampaio intensifica treinos para enfrentar o Moto pelo Campeonato Maranhense. A gente volta já. O Jornal da Difusora já está de volta e centenas de professores seletivos da UEMA decidiram cruzar os braços por causa dos salários atrasados. Os professores seletivados paralisaram as atividades por tempo indeterminado em protesto pelo não pagamento de salários dos últimos 5 meses de 2014 e pagamento parcial dos salários de janeiro, fevereiro e março de 2015. Infelizmente, essa é a única situação que nós temos concretizada para tentar receber os nossos proventos de 2014, que é o não término do ano letivo anterior
e a permanência da paralisação. Em todo o Maranhão, são 420 professores na mesma situação. Em Imperatriz, são 81 professores com as atividades paralisadas, cerca de 1.800 alunos prejudicados. O atraso, na formação, porque a gente tem disciplina ainda do período passado, que a gente ainda não conseguiu concluir, porque os professores tiveram uma pequena greve ano passado e esse ano de novo. Então, como eles não receberam, não estão dando aula, a gente está atrasados, não estamos conseguindo se formar no tempo certo. O professor não dando aula vai atrasar a gente no meio do curso inteiro. A gente vai ter que ter uns 3 anos, 4 anos. Vai aumentar, 5 anos ou 6. Todos realizaram defesa de monografia agora, no mês de fevereiro, esperando a colação de grau que está prevista para dia 10 próximo. E infelizmente estamos correndo o risco de não colar grau por conta do não lançamento de notas por parte de alguns professores que se encontram de braços cruzados, se omitiram a entregar as notas e por conta disso estamos sendo prejudicados. E 183 pessoas foram convocadas para assumir o cargo lá na CAEMA, em todo o estado. Informações, a lista completa, você acompanha no nosso portal idifusora.com. Agora vamos falar de tempo. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no norte do Maranhão para amanhã. Sol e pancadas de chuva à tarde no centro-sul. Em Colinas, as temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Imperatriz, 22 e 33 a máxima. Em Carolina, oscila entre 23 e 33 graus. Vamos falar de futebol porque o Sampaio Corrêa intensificou os treinos para o próximo confronto, que será no domingo contra o Motoclube, que é líder do estadual. O Sampaio treina forte com um só pensamento: no Motoclube, maior rival. Clássico é um jogo onde o jogador passa a semana inteira pensando nos detalhes, até porque o clássico é decidido em detalhes. Para o confronto, o Moto sai com a vantagem de estar na frente do Sampaio na tabela de classificação. Por isso, a importância maior da vitória tricolor, para garantir a classificação para a próxima fase e também ter vantagem na semifinal e na final do Campeonato Maranhense. Vamos preparar bem para fazer um grande jogo aí, para vencermos e iniciar a fase da semifinal ali bem. O Sampaio, que além do Campeonato Maranhense neste ano, disputa a Copa do Brasil. Na próxima fase enfrenta o Palmeiras e no dia 8 de maio estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. As competições nacionais são prioridades, principalmente o Brasileirão, mas os jogadores sabem que conquistar títulos é importante. Por isso, o Campeonato Maranhense também é levado muito a sério. A gente está focado, a gente sabe da importância de conquistar títulos nas equipes que a gente passa, e os jogadores estão totalmente focados a respeito disso. Comissão técnica e jogadores comemoraram a mudança da data da partida, que ia acontecer na última quarta-feira. O jogo foi remarcado para este domingo, às 4 da tarde, e a expectativa é de um bom público para os dois lados. Seja um jogo de paz, então eu acho que tem tudo para ser uma excelente partida aí, um daqueles jogos para ficar na memória de cada um. O Motoclube também treinou hoje no centro de treinamento na estrada de Ribamar. O time treina novamente amanhã, mas o horário não foi definido. Uma boa noite para você, até amanhã.